Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre equações biquadradas. E a equação ela vai se tornar biquadrada, pessoal, quando de repente você tiver aqui o expoente igual a 4, que é, no caso, o termo do coeficiente A, e o expoente igual a 2, que é o termo do coeficiente B, tá? Nesse caso, então, o que acontece? Nós não temos fórmula específica para resolver esse tipo de equação, com expoente 4 e expoente 2. Porém, nós podemos transformar essa equação inicial numa equação de segundo grau. E aí sim, a equação de segundo grau, a gente consegue resolvê-la, seja por soma e produto ou seja por Bhaskara, tá bom? Vamos verificar aqui então como é que a gente faz essa transformação. Para isso, a gente vai ter que usar uma incógnita auxiliar. O que isso quer dizer? Que nós iremos utilizar uma outra letra diferente do x. Só que eu não vou mudar somente a letra, nós também iremos mudar o seu expoente. Então veja bem, eu vou considerar, no caso aqui, x ao quadrado sendo agora igual a y, assim como eu vou considerar x elevado a 4 como sendo y ao quadrado. E aí, fazendo essas duas mudanças na nossa equação original, nós teremos y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0, onde esse y ao quadrado foi o valor que ficou no lugar de x elevado a 4, assim como também esse y foi o valor que ficou no lugar do x ao quadrado. E aí, pessoal, tendo agora essa nova equação que está aqui em alaranjado, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para trabalhar e assim encontrar as suas raízes. Ela me diz que eu tenho que pegar menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Como b aqui é negativo, menos com menos vai ficar mais. Então eu vou ter 10 mais ou menos a raiz de delta, onde a raiz de delta equivale a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nós teremos menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Lembrando sempre que, aqui nesse exemplo, o valor de A é 1, o valor de B é menos 10 e o valor do C é 9, certo? Esses são os nossos coeficientes. Por isso que a gente substitui aqui, ó, B ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é igual a 9. Bacana? Sobre 2 vezes o valor de A, que ainda é 1. Ok, 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 1 vezes 9, que vai dar 36. Então, nós temos 100 menos 36 como sendo a operação que nós temos dentro da raiz, tá bom? Então, vai ficar 10 mais ou menos a raiz quadrada de 64, que foi o resultado dessa operação, dividido por 2, onde esse 2, que é o nosso denominador, ele veio da multiplicação de 2 por 1. A raiz quadrada de 64 equivale a 8. Então, como nós temos que ter aqui no caso, pessoal, duas raízes, eu vou pegar o 10, primeira raiz eu vou somar com 8, e na segunda raiz eu vou subtrair do 8. Então, teremos 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. 9 equivale ao nosso y', que é a primeira raiz. A nossa segunda raiz, que é o y duas linhas, vai ficar como? Se aqui em cima eu peguei mais, a soma, vou pegar agora a subtração. Então, 10 menos 8 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Agora, aqui que vem um detalhe em relação à equação biquadrada, pessoal. Por quê? Porque esses valores que você achou aqui, ó, como sendo as raízes, esses valores são as raízes dessa equação de segundo grau auxiliar. Não são as raízes da equação original. E, na verdade, o que a gente quer é achar as raízes da equação original. E aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente volta para essas informações. Quais informações? Que o meu x ao quadrado é igual a y. E eu achei aqui dois valores de y diferentes. Então, eu vou ter, olha só, como x ao quadrado é igual a y, vem o seguinte, que o y é igual a 9 da primeira raiz, certo? Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9. Só que eu quero valores de x, não são valores de x ao quadrado. Automaticamente, então,
esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Então, a gente vai ter o x como sendo mais ou menos a raiz quadrada de 9. Sendo assim, o x equivale a mais ou menos 3, onde 3 é o resultado da raiz quadrada de 9. Então, achei as duas primeiras raízes. E essa mesma ideia que eu fiz aqui, eu vou usá-la agora para a próxima raiz, que é 1. Então, nós temos, quando y é igual a 1, vai ficar x ao quadrado igual a 1, até porque, não se esqueçam, x ao quadrado é igual a y. E aí, vamos lá. Como eu quero aqui, no caso, achar as duas raízes, o expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Só que, como são duas, uma positiva e outra negativa. Então, teremos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, onde a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, eu vou ter que o x é igual a mais ou menos 1. Qual é a diferença, de repente, então, na quantidade de raízes que você vai achar da equação de segundo grau para a equação biquadrada? É porque na equação biquadrada, dependendo de qual você trabalhe, você pode achar até no máximo 4 raízes diferentes. Então, eu posso achar nenhuma raiz, uma raiz, 2, 3 ou 4. E aqui nesse caso, como nós temos para valores de x igual a mais ou menos 3 e mais ou menos 1, no final quer dizer que essa equação, que é biquadrada, ela possui 4 raízes diferentes, que são 3 e menos 3, 1 e menos 1. E aqui, como eu coloquei para vocês, são as raízes da equação x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Agora tu perguntas assim, professor, então toda equação que eu tiver biquadrada, eu vou achar 4 raízes? Depende. Vamos aqui ao nosso segundo exemplo, olha só. Eu tenho que resolver a equação x à quarta menos x ao quadrado menos 6 igual a 0. Eu vou utilizar a mesma ideia, reparem. Então, utilizando a letra auxiliar, eu vou ter y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0, certo? Para isso, eu vou utilizar o nosso delta, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que eu vou fazer de diferente aqui em relação à primeira fórmula? É que esse valor, essa expressão que está dentro da raiz, eu vou resolvê-la separadamente primeiramente, tá bom? Então, veja, o b aqui nesse caso é menos 1, então ficará menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é igual a 6. Menos 1 ao quadrado, o resultado é 1 positivo. Menos, aqui no caso, reparem, eu vou ter... Opa, fiz um erro bem aqui que era menos 6, né? Tá? Então, aqui é menos 6, desculpa. Menos com menos é mais. 4 vezes 6, 24. Somando 1 com 24, o nosso delta será igual a 25. Como o delta é um resultado positivo, nós conseguiremos achar aqui, então, duas raízes reais e diferentes. Como? Utilizando aqui esta fórmula. Então, reparem, para que a gente possa achar a primeira raiz, onde eu vou chamá-la de y', eu vou pegar o valor numérico do b, trocar o seu sinal. Então, como aqui o b é menos 1, eu vou pegar 1. E somar com a raiz quadrada de 25. Além disso, eu vou dividir pela multiplicação de 2 pelo valor de a, que aqui também é 1. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 25 vale 5. Então, teremos 1 mais 5 sobre 2, onde 1 mais 5, essa soma equivale a 6, e a metade de 6 é igual a 3, tá certo? Então, está aí nossa primeira raiz. Na segunda raiz, o que acontece? Eu vou fazer a mesma operação, só que, ao invés de usar a adição, eu vou usar agora a subtração. Então, vai ficar 1 menos a raiz quadrada de 25 sobre 2. Perfeito? Onde nós teremos 1 menos 5 sobre 2, cuja subtração entre 1 e 5 é igual a menos 4, tá? Por quê? Porque eu tenho dois valores numéricos com sinais diferentes. Devido aos sinais serem diferentes, primeiro você resolve a subtração entre eles. Então, 5 menos 1 é 4.
E como 5 é maior do que 1 e ele é negativo, automaticamente nosso resultado ficará negativo também. E aí, pessoal, tenho que dividir isso aqui por 2. Olha lá, menos 4 dividido por 2 me dá como resultado menos 2. Atenção agora, o que nós fizemos aqui foi achar os valores do y' e y duas linhas. Mas eu quero x. O que acontece então? Eu vou voltar para o início, onde x² é igual a y. Então, vou pegar cada um desses e usar primeiramente. Então, olha só. x² é igual a y'. Então, vou considerar o primeiro valor de y. Nesse caso, então, eu vou ter x² igual a 3, que foi o valor do y', certo? Onde esse 2 passará em forma de raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 3. Gente, o 3 ele não possui raiz quadrada exata. Não possuindo, acabou aqui a nossa conta já, tá? Eu não tenho mais o que fazer. Sendo assim, então, vou passar para a próxima, onde nós temos que x² é igual a y duas linhas. E o y duas linhas tem como resultado igual a menos 2. Então, vai ficar x² igual a menos 2, só que eu quero o valor de x. Automaticamente, pessoal, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Mas, atenção, é raiz quadrada de um valor que já é negativo. Logo, isso aqui não existe. Então, o que acontece? Eu não tenho como determinar as raízes da segunda raiz do y, que foi igual a menos 2. Automaticamente, então, o nosso conjunto solução, coloca aqui, portanto, né? O nosso conjunto solução dessa equação biquadrada só vai ser composto por duas raízes, que no caso é menos a raiz de 3 mais a raiz de 3. Mas, professor, de repente a solução pode ser uma raiz? Pode, não tem problema nenhum. Na verdade, ela pode assumir qualquer valor real. E uma raiz quadrada, exata ou não, equivale ao número real. Tá bom, gente? Então, nessa aula aqui eu te mostrei como que a gente faz para identificar e achar a solução de uma equação biquadrada, onde nós temos duas situações. Eu posso, de repente, ter números que no final possuirão raiz quadrada exata, eu posso ter números que não terão raiz exata, ou eu posso ter ainda números que não poderão ser calculadas as suas raízes. Não sendo, então, a gente cancela essas raízes e esquece do resultado final. Fica somente com as outras, ok? Então, muito obrigado e tchau.